Se você acha que você não é suficiente para criar o seu negócio no digital, esse vídeo aqui é totalmente para você. Eu estou no mercado de tecnologia há 4 anos e ultimamente eu venho vendo pessoas criando negócios digitais sem saber uma linha de código e ganhando dinheiro com isso. Basicamente, eles estão usando a técnica Vibe Coding aí, que surgiu nos últimos tempos, que é basicamente você programar conversando com a IA. Só que você não precisa saber nada de programação. Obviamente, se você tiver uma noção, você vai ter resultados melhores, mas nesse vídeo aqui eu vou te dar uma direção para mostrar que é possível construir negócios sem saber programar, pelo menos iniciar o seu negócio sem saber programar. Basicamente, existe essa forma de criar softwares, aplicativos, sistemas que está mudando tudo e que empreendedores têm usado aí para alavancar o seu negócio ou até mesmo iniciar o seu negócio sem escrever uma linha de código. Esse termo Vibe Code ele foi criado por um dos cofundadores da OpenAI, então é um cara que tem um bom conhecimento sobre isso. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente o que é o Vibe Code, as ferramentas que dá para você utilizar, quais as melhores maneiras de você utilizar essa técnica, né? E como eu criei alguns produtos sem programar uma linha de código. Mesmo sabendo programar, ultimamente eu não tenho escrito quase nada de linha de código e tenho usado 100% do Vibe Coding. Bom, essas aqui são algumas das ideias que eu desenvolvi nas últimas semanas aí. Nenhuma delas foi para ganhar dinheiro, para rodar tráfego pago, inclusive nenhuma delas eu rodei. Foi mais para resolver um problema meu que eu tinha. E aqui eu vou mostrar basicamente 3 ferramentas. Uma delas é esse Pagou, que nada mais é do que uma IA no WhatsApp que fica no grupo dos seus amigos e quando tem aquela resenha, aquele churrasco, aquele rolê entre amigos ali que tem que dividir a conta, o Pagou ele entra para fazer essa divisão, mas em formato de zoeira. Tipo, o cara costuma não pagar, o robozinho ali, o agente de IA vai ficar enchendo o saco do cara até ele pagar. E isso no grupo, mandando imagens zoando, ranking de caloteiros, várias coisas. Mas isso foi só uma brincadeira que eu fiz ali entre amigos para zoar mesmo. Um outro produto é esse plano inteligente. Esse foi o que me deu uma mínima receita ali. Basicamente ele é um personal e nutricionista, tudo no mesmo aplicativo. Ele vai gerar dietas para você, vai gerar treinos, tudo baseado na sua rotina, no seu estereótipo ali corporal, né, biotipo na verdade, e com base nas suas calorias, né, no seu taxa metabólica basal. Então tem uma teoria ali dentro do aplicativo que usa inteligência artificial para gerar esses treinos e dietas com base no seu objetivo. E esse foi desses 3 foi o que me deu receita ali. Pessoas se interessaram em usar e pagaram. A mensalidade era baratinha, era R$20, então algumas pessoas compraram e estavam usando, né? Um outro é o Meet Copilot, que basicamente é um assistente que fica no seu computador enquanto você está em reuniões de vendas. Ele fica gravando a reunião e dando insights em tempo real, com base no objetivo daquela reunião. Então, se você tem o objetivo de vender naquela reunião, o agente ele vai ficar dando insights ali baseado no spin selling para você contornar a objeção, para você convencer o cliente, entre outras coisas. Hoje, essa é uma das principais ferramentas, essas são algumas das principais ferramentas que o mercado tem usado para o Vibe Coding. Algumas são mais complexas de usar, algumas são mais simples, algumas não exigem que você tenha um conhecimento ali de terminal, linha de comando, e outras exigem que você já tenha um pouco mais de conhecimento, que não é profundo, mas o mínimo de conhecimento ali. Por exemplo, Cloud Code, o que está em alta aí, exige que você tenha um mínimo de conhecimento ali em linha de comando e tal. Então, essas são algumas das ferramentas, mas para quem está começando, o que eu indico aqui é o Antigravity, que é uma ferramenta do Google, totalmente gratuita. Você consegue utilizar ali com a sua conta do Google sem pagar nada, e já tem alguns dos modelos, um dos melhores modelos ali para programação, que é o Cloud Opus, mas o limite dessa ferramenta acaba diminuindo quando você usa esse modelo, né, que é do Cloud Opus. Mas você deve estar pensando, será que é possível criar algo grande com isso? E eu respondo que sim. Ultimamente eu tenho usado para criar um sistema complexo de autenticação para outros sistemas, então é uma coisa bem grande e tem dado um resultado bem legal. Eu não posso mostrar porque é uma coisa sigilosa, mas é basicamente como você ter um programador do seu lado, onde você só fala para ele o que ele tem que fazer e ele faz para você. Você só valida se tá certo. Esse é o grande resumo de Vibe Coding. E como você pode começar hoje já? Beleza, mas aí você me pergunta, como que eu posso usar isso para criar um negócio ou alavancar o meu negócio? Hoje eu vejo algumas formas que você pode usar o Vibe Code para construir negócios. O primeiro que eu vejo é prestar serviço, onde você consegue vender sistemas, aplicativos, MVP, landing pages também, para pessoas que precisam ou empresas que precisam.
Outra forma é você utilizar o Vibe Code para criar SaaS e micro-SaaS. Se você não sabe o que é SaaS e micro-SaaS, eu vou explicar rapidinho aqui. Seria basicamente Software as a Service, ou traduzindo, software como serviço, onde você disponibiliza o uso do software que vai fazer alguma ação, alguma coisa para um nicho específico, e aquela empresa ou usuário final paga uma mensalidade barra anualidade ali para usar o seu aplicativo, o sistema, o que seja. Outra forma, caso você já tenha a sua empresa ou você já empreenda de alguma forma, você pode usar para criar ferramentas internas para ajudar no seu processo, no seu dia a dia. E aí, consequentemente, se você resolve uma dor sua, da sua empresa, você consegue resolver dores de outras empresas ou de outras pessoas. É aí que surge o SaaS barra micro-SaaS. Antes da IA, o custo para você construir pequenas ferramentas ali, o mínimo produto viável, o tal do MVP, já era caro e levava tempo. Hoje você consegue com um prompt e uma IA específica ali, você consegue criar seu MVP, a sua ideia em poucas horas, para falar a verdade. Mas é aí que você tem que tomar cuidado. Nem tudo é perfeito, obviamente. Tem coisa que o pessoal aí da internet não fala, que é basicamente a segurança do seu sistema, escala e dependência. Esses são 3 pontos aí que eu considero que é pontos que você tem que prestar atenção. Porque a IA ela gera código ali, porém ela pode gerar códigos vulneráveis. O que não é o caso aqui, mas ela pode gerar, mas você não vai ter conhecimento para identificar. É por isso que já existem ferramentas também que verificam isso para você. Então, cada vez mais que passa aí os anos, a IA vai evoluindo e vai tendo menos esses problemas. Outro problema é escala. Se você vai ter um aplicativo ou software que vai necessitar uma alta escala, que seria muitos usuários, para quem não está acostumado com esses termos, então você precisa ter uma noção maior. Porém, para cada uma dessas, hoje tem uma solução. Cada vez mais que passa as ferramentas de Vibe Code aí, elas já têm guardrails para gerar códigos mais seguros. E tem um outro ponto que é, você pode começar com Vibe Code, construir seu negócio, crescer seu negócio e quando precisar você contrata uma equipe técnica para melhorar o seu produto. Óbvio que como programador eu entendo aonde a IA está cometendo falhas e eu peço para ela corrigir ou até muitas das vezes eu corrijo essas falhas. Mas você que não é programador não vai saber, então pode ser que isso vai para a produção e você nem perceba. Mas já existe solução para isso. Mas é um assunto para o próximo vídeo. Beleza, agora que você já sabe, já tem uma noção do que é o Vibe Code, como você pode começar hoje? Começar a construir seu negócio hoje? Você tem uma ideia, hoje você já consegue colocar essa ideia, validar e tirar ela do papel. O primeiro passo, que eu já até dei uma palhinha aqui, é escolher uma ferramenta. Basicamente você vai escolher uma ferramenta, que é algumas das principais estão aqui nesse print. Na minha humilde opinião, o Cloud Code está disparadamente na frente de todas elas. Cloud Code, Codex, eles acho que são as melhores hoje para quem tem uma mínima noção. Para quem não tem noção, muita noção, é mais 100% Vibe Code. Tem algumas outras aí que são melhores e na minha opinião é o Replit. O Replit ele entrega front-end, back-end, integrações, tudo numa visão 100% abstrata para o usuário. Então o usuário não sabe o que está acontecendo por trás, mas ele vai ver que no final vai dar um resultado legal. Então se eu fosse você que está começando o Vibe Code, eu começaria pelo Replit, que é este daqui. Então vou deixar o link aí das ferramentas no primeiro comentário fixado e aí vocês escolhem qual ou testem uma por uma aí, vai vendo o que dá o melhor resultado. O segundo passo, depois que você já tem a ferramenta, é escolher qual ideia você vai executar, óbvio, né? Hoje se você já tem uma ideia em mente, você executa essa ideia, bota em prática e tira ela do papel. Agora, se você não tem ideia do que você quer fazer, tenta resolver problemas, sejam seus, que consequentemente você vai resolver problemas de outras pessoas que têm o mesmo problema que você. Ou você pode entrar em alguns sites, como Product Hunt, por exemplo, que é um site onde fundadores lançam seus produtos na gringa, né? Basicamente é na gringa e você pode vir aqui, pegar os melhores produtos e copiar para o Brasil. Basicamente é isso, você pode copiar a ideia. Você pode copiar ou você pode melhorar. Depois que você já escolheu sua ideia, você vai ir para a IA e vai descrever ela de forma que a IA entenda 100% do que se trata o seu sistema, aplicativo, agente de IA também, depende da sua ideia aí. Mas você tem que descrever de forma que ela entenda todos os requisitos funcionais do seu produto. Os requisitos funcionais basicamente é tudo que seu produto precisa para ele estar funcionando, para ele ter o seu primeira versão ali, né? Hoje existem técnicas que é de prompt engineer, que é engenharia de prompt
basicamente, né, que você tem algumas técnicas para escrever da melhor forma para a IA entender. Eu tenho alguns prompts aqui que a IA ela consegue entender melhor a sua ideia. Então, se vocês quiserem aí que eu compartilhe esse prompt de graça, eu mando de graça esse prompt. Tem gente que vende prompts, eu acho isso não vem ao caso vender texto. Mas se você quiser aí, comenta prompt aí nos comentários que eu envio aí para quem comentar, beleza? O próximo passo, depois que você já preencheu aqui o seu prompt, etc., você vai enviar para ela. E aí ela vai começar a fazer, depois ela vai terminar. Você vai testar, vai ver que tem alguma coisa que não saiu como você queria, e você vai pedir de novo, e aí vai refinando. Por isso que você tem que enviar um prompt cada vez mais refinado para ela errar menos vezes e gastar menos tokens. Se você não sabe o que é token, é basicamente o que a IA usa para dar os resultados e ler suas mensagens. Então, se você manda um oi, tudo bem para a IA, ela vai ter alguns tokens ali. Vamos imaginar que cada palavra seja um token. Então, oi, tudo bem, vai ser 3 tokens. E aí ela vai te responder com outros tokens. Então, é basicamente isso, de maneira bem grotesca. E aí, depois que estiver pronto, algumas plataformas já disponibilizam ali o deploy, que você consegue fazer automaticamente, só clica em publish ou publicar, e aí já faz tudo isso de forma automática, que o usuário nem sabe o que está acontecendo. Porém, se você usa outras ferramentas como Cloud Code, você precisa fazer o deploy manualmente, né? Óbvio, você consegue usar IA para isso, mas você precisa escolher a plataforma ou o site ali para fazer o deploy. Por exemplo, o Lovable ele já faz o deploy para você automático, então é uma das ferramentas que seriam mais adequadas para iniciantes. Replit também, faz automaticamente. Agora o Cloud Code não. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com o roadmap para Vibe Coders, pessoas que estão iniciando e precisam aprender algumas coisas, comenta aí o roadmap, deixa nos comentários aí o roadmap que eu faço um vídeo explicando o passo a passo, desde o início do zero, onde você não sabe nada, até o conhecimento que você precisa para usar, desde as mais simples até as mais avançadas, para construir o seu negócio, o seu aplicativo aí, o seu SaaS. E essa é algumas das ferramentas que dá para usar para fazer o deploy. Vercel, Railway, até se você comprar uma VPS na Hostinger, você consegue fazer o deploy do seu SaaS, micro SaaS, alguma coisa que você tenha usado o Vibe Code. Né? Basicamente, essas três que eu já usei aí, que eu mais usei, né? Tem umas que são mais caras, mas não vem ao caso para quem está iniciando agora. Então, se isso faz sentido para você, no geral, se tudo isso que eu falei faz sentido para você, deixa o like aí para eu saber que esse tipo de conteúdo te ajuda e já se inscreve no canal para você receber os novos vídeos sobre construção de negócios, aplicativos, micro SaaS, assim que eu postar. E tudo utilizando inteligência artificial.